Já parou para pensar em tudo que simplesmente funciona? As luzes na sua casa, a comida que chega na sua mesa? Por trás de cada uma dessas coisas existe uma batalha silenciosa, sabe? Uma luta constante para manter as engrenagens do nosso mundo girando. Hoje, a gente vai mergulhar na evolução incrível das ferramentas que garantem que as coisas, bem, que elas não parem de funcionar. Mas sabe, para a gente entender de verdade o poder dessas ferramentas, a gente precisa primeiro olhar para o outro lado. O que acontece quando uma única peça crítica, falha? A resposta parece simples, né? Ah, é o custo da peça. Mas a verdade é bem mais complicada. E muito, muito mais cara. O custo real é um efeito dominó que ninguém quer ver começar. Imagina só a cena. Uma linha de produção inteira parada. Metas que viram fumaça. Centenas de pessoas de braços cruzados. E o pior, o risco real de acidentes. O efeito cascata de uma falha não é só sobre dinheiro, pode ser perigoso de verdade. É aí que a história fica interessante. A resposta para evitar esse caos está numa jornada tecnológica, uma evolução que transformou a manutenção de uma simples reação para apagar incêndios em uma estratégia proativa e que hoje consegue até prever o futuro. Então, por onde essa luta contra o caos começou? Bom, o primeiro passo foi algo que parece simples, mas foi revolucionário: organização. A ideia era criar um cérebro central para colocar ordem em todas as atividades de manutenção. E essa ferramenta tem o nome CMMS. Pensa nele como o fim da era das planilhas infinitas e das pranchetas de papel. Ele virou a única fonte da verdade, sabe? O cérebro digital que sabe de tudo, sobre cada máquina da fábrica. E na prática, como é que isso funciona? Bom, se uma máquina precisa de um reparo, o CMMS já cria a ordem de serviço, olha no sistema se a peça necessária está no estoque e, claro, registra tudo no histórico daquele equipamento. Ele até já agenda a próxima manutenção preventiva. Basicamente, a equipe deixa de ser bombeiro para virar planejadora. E de quebra, o sistema ainda gera relatórios que mostram exatamente o que está funcionando bem e o que precisa melhorar. E o que se ganha com tudo isso? Menos grana gasta com reparos de emergência, equipamentos que duram muito mais tempo, toda a informação organizada e de fácil acesso, e as equipes. As equipes trabalham de um jeito bem mais inteligente. É basicamente a base de toda eficiência. Ok, a casa estava organizada, mas isso era só o começo da jornada. A próxima grande sacada foi perceber que a manutenção não é uma ilha. Ela precisava conversar com o resto da empresa. É aqui que entra em cena o ERP. Ele pega toda aquela lógica do CMMS e conecta com o financeiro, com o setor de compras, com o estoque, com todas as outras áreas. A partir daqui, a manutenção passa a falar a mesma língua que o resto do negócio. E olha só como o fluxo de trabalho fica inteligente. A equipe de manutenção precisa de uma peça. O pedido entra no sistema, que na hora já verifica o estoque. Não tem a peça? Sem problema. Uma ordem de compra já é enviada automaticamente lá para o setor de compras. E o financeiro aprova o custo ali no mesmo sistema. Acabou aquela confusão de e-mails, telefonemas e os atrasos que vinham com isso. O resultado? Pela primeira vez, os gestores têm uma visão completa dos custos, em tempo real. O orçamento da manutenção deixa de ser um mistério. E o melhor de tudo, chega de informação duplicada. É nesse ponto que a manutenção deixa de ser vista só como um centro de custo e se transforma em inteligência de negócio. Ok, a gente organizou o presente, integrou a operação com o resto do negócio, mas e se fosse possível prever o futuro? O próximo salto evolutivo não era sobre reagir melhor aos problemas, mas sobre agir antes mesmo que eles acontecessem. E aqui a gente entra na era da internet das coisas, a famosa IoT. Pensa em sensores bem pequenos, super conectados, que são instalados nos equipamentos. Eles transformam as máquinas em fontes de informação que nunca param. Elas estão sempre ouvindo, sempre medindo. A verdadeira mágica acontece aqui. É a capacidade de pegar um fluxo infinito de dados brutos, que no fundo é só um ruído constante, e transformar tudo isso em um sinal claro e inteligência que diz exatamente onde e quando é preciso agir. E o que exatamente eles monitoram? Pensa nos sinais vitais do equipamento. Uma pequena alteração na vibração, um leve aumento na temperatura, são sinais muito sutis que o olho humano nem perceberia, mas que os sensores pegam na hora. E eles entendem esses sinais como um alerta de um problema que está prestes a acontecer. O impacto disso é uma transformação completa. As falhas inesperadas, elas praticamente desaparecem. A tal da manutenção preditiva finalmente sai dos livros de teoria e vai para o chão de fábrica. E o resultado é uma operação muito mais segura, muito mais eficiente e,
radicalmente mais produtiva. Então, quando a gente olha para essa jornada toda, é realmente impressionante. É uma evolução que está literalmente redefinindo o que significa manter as coisas funcionando. A história é muito clara, né? Começou com a necessidade de organizar o caos do presente. Depois, evoluiu para integrar a manutenção com a estratégia geral do negócio. E agora chegamos na capacidade de prever e prevenir o futuro. Porque, no fundo, isso nunca foi só sobre consertar máquinas. É sobre construir organizações mais resilientes, mais inteligentes. Empresas que não apenas sobrevivem aos desafios, mas que se antecipam a eles. Porque elas conseguem ver os problemas antes mesmo deles acontecerem. E tudo isso nos deixa com uma pergunta bem poderosa. O que se torna possível quando a surpresa é eliminada da equação? Qual é o limite para a inovação quando nada quebra de repente? O futuro da indústria, pode ter certeza, está sendo construído exatamente em cima dessa resposta.